Certo? Para quem não sabe, eu comecei esse vídeo aproveitando um pouco do gancho das eleições, né? Queria explicar como seriam os 500 anos de história no Brasil em alguns vídeos, né? Provavelmente uma série de vídeos de 4 ou 5 vídeos eu provavelmente estaria soltando por aí. Por aí não vou estar soltando no YouTube, na verdade. Vamos começar pelo Brasil colonial. Acho que é o mínimo que todo brasileiro tinha que saber antes de começar a chegar e falar sobre alguma coisa sobre o Brasil, ter os próprios direitos sem saber de onde viemos. Eu vou começar falando sobre a era das navegações e do grande pioneirismo português. As grandes navegações foram um processo de exploração através do Oceano Atlântico, realizado pioneiramente por Portugal no século XV e acompanhado por outros países europeus através do século XVI. Levaram uma série de descobrimentos por parte dos europeus e resultando por fim na chegada europeia no continente americano em 1500. Até porque a Itália já estava na frente da expansão marítima e comercial da Europa, trazendo de suas viagens para as Índias diversos tipos de tempero, tecido e perfumes. Portugal e Espanha foram as grandes potências que ampliaram as navegações nessa época, com a ida de Cristóvão Colombo, navegador espanhol, e o grande Vasco da Gama. Logo depois veio Pedro Álvares Cabral, que antes de terminar o assunto das grandes navegações, é o cara que está estampado na moeda de R$1. Bem representado, eu acho. Eu acho que antes de passar para o próximo tópico, vale a pena dar uma pautada no Tratado de Tordesilhas. O que é o Tratado de Tordesilhas? Por que esse nome? Porque foi feito na cidade de Tordesilhas. Abra a janela e veja, eu sou o sol. Foi um tratado, na verdade, para dividir o mundo entre a Espanha e Portugal. Mas seu grande foco, na verdade, foi dividir o continente americano, que foi descoberto através das navegações portuguesas e através das navegações espanhóis. Segundo tópico, a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. O Brasil já era habitado por várias tribos indígenas, mas em 1500 chegam as praias que hoje é chamado Porto Seguro, Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral foi o líder de uma expedição composta de 13 embarcações e cerca de quase 1.500 homens. Na verdade, é contestável dizer que Pedro Álvares Cabral foi o primeiro pessoa a chegar ao Brasil, pois Duarte Pacheco já teria chegado ao Brasil em 1498. Pedro Álvares, pensando que o Brasil era apenas um pequeno punhado de terra, reivindicou o local em nome de Portugal e chamou ali Ilha de Veracruz. Mas na primeira expedição territorial que Portugal enviou ao Brasil, perceberam que não se tratava apenas de um pequeno punhado de terra, mas sim uma área bem maior do que eles imaginavam. Então chamou o local Terra de Santa Cruz. Aos primeiros contatos com os povos nativos, então os portugueses já foram começando a fazer as suas negociações. Entregaram suas especiarias que os índios não entendiam muito e começaram a levar o que era mais apreciado em Portugal, no caso o tinto. No caso, como você deve conhecer pelos livros de história, o pau-brasil. A colonização. Apesar do Brasil ter sido descoberto em 1500, ele só foi começar a receber os primeiros portugueses a colonizar o Brasil em 1530, onde muitos deles vieram para morar no Brasil. Em 1532 foi fundada a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, hoje conhecida como Cidade de São Vicente. E nesse mesmo tempo, o nome do Brasil foi trocado de Terra de Santa Cruz para Colônia do Brasil. A vila foi povoada a fim de estudar o território e ver se aquele local era apropriado para começar as suas plantações de cana-de-açúcar. Tempo depois, a coroa portuguesa implementou o sistema de capitanias hereditárias, onde dividiu o Brasil em 15 grandes porções de terra, dadas aos donatários da época que geravam riquezas ao rei. Mas óbvio que isso não foi muito à frente, afinal o pessoal fazia e não recebia nada. Então, em 1821, foi dado ao fim o sistema de capitanias hereditárias. Logo depois disso veio o Estado do Brasil e, posteriormente, o Estado do Maranhão. Os primeiros escravos. Nesse tempo perceberam que o Brasil tinha um grande potencial nas suas plantações de cana-de-açúcar, mas lhe faltava mão de obra. Então começaram a chegar no Brasil os primeiros navios negreiros. Eram escravos africanos vendidos na costa da África, que foram comprados como escravos para vir trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar do Brasil. Durante esse período do ouro branco dos primeiros escravos, a Espanha e Portugal começaram a se desentender em diversos territórios brasileiros. Mas em 1580, Portugal e Espanha acabaram criando a União Ibérica. A unificação das coroas espanhola e portuguesa a partir da crise sucessória do trono português, no caso. Mas isso foi só até 1640. Isso meio que foi acabando com o Tratado de Tordesilhas e foi dando um pouco mais de liberdade para Portugal começar a ter sua expansão no Brasil. Através de uma crise chamada Crise do Açúcar, causada pela Holanda no nordeste do Brasil, a Holanda acaba adquirindo conhecimento de como é feita a plantação de cana-de-açúcar e leva para o seu país, isso dando uma crise gigantesca para o Brasil naquela época.
Mas no final do século XVI acaba sendo encontrado ouro na região das Minas Gerais, por isso que o nome é Minas Gerais, onde começou o ciclo do ouro durante o século XVII. Durante o século XVII começou a ter muitos conflitos com os índios e com outros países europeus que começaram a entrar no Brasil. Mas é claro que durante os conflitos, Portugal não queria uma parte do ouro que foi descoberto, ou então seria derrama. Mas o povo, cansado das regras totalitárias de Portugal, dá-se início à Inconfidência Mineira. Quando a coroa portuguesa ficou sabendo da Inconfidência Mineira, subiu-se a fúria e declarou lesa majestade, ou seja, traição ao rei. Uma das pessoas mais importantes da história teve seu corpo esquartejado e espalhado pela cidade. Foi ele, Tiradentes, que hoje está representado significativamente na moeda de 5 centavos. O século XVIII conseguiu ser pior que o século XVII. Várias tretas com os índios, várias guerras civis, enfim. No século XIX, Napoleão estava tocando o terror na Europa, ordenando assim o bloqueio de comércio com os britânicos. Mas meio que Portugal não aceitava esse bloqueio. Então Napoleão invade Portugal, forçando assim a saída da família real. Quando a família real chega no Brasil, foi assinado assim um decreto que permitia que o Brasil fizesse negociações e comércio com outros países de fora. A vinda da família real foi uma característica marcante na história do Brasil. Na sua vinda ao Brasil também foi trazido livros, cultura, abertura de alguns comércios, assim como teatros e muitas arquiteturas da Europa foram padronizadas aqui no Brasil. Logo após a derrota de Napoleão veio o Congresso de Viena, sendo países europeus procurando trazer de volta a ordem para a Europa. Porém, a coroa portuguesa não estava em Portugal. E a família real não estava nem um pouco a fim de voltar para Portugal. Então o Brasil é levantado como um reino. Porém, isso não deixou os portugueses nada contentes, pois eles queriam seu rei de volta. E também queriam que o Brasil voltasse a ser a colônia de Portugal. Durante a estadia de Dom João VI no Brasil, houveram várias revoluções de territórios pequenos. Muitos territórios queriam a sua autonomia. E como Portugal ficou furioso com a perca da sua colônia, exigiu exatamente a volta do rei. Então, para evitar alguns conflitos a mais e para evitar que essa guerra se prolongasse, Dom João VI acaba voltando para Portugal, mas deixa o príncipe Pedro de Alcântara aqui no Brasil. Mas os portugueses exigiam a volta de todos da família real, inclusive do pequeno Pedro. Então, em 9 de janeiro de 1822, ficou marcado do dia do Eu Fico, onde Pedro de Alcântara resolveu ficar no Brasil. Mas não ficou por isso, porque a autonomia brasileira estava sendo ameaçada pelos portugueses. Então, no dia 7 de setembro, Pedro de Alcântara vai até as margens do rio Ipiranga e proclama: Vai, Corinthians!